Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês na manhã deste dia, no nome de Jesus. Quero deixar, meus irmãos, a nossa reflexão do dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Amém? Ninguém busca o proveito próprio. Meus amados irmãos, esse texto nos ensina que nós não devemos olhar somente para nós mesmos, para o proveito pessoal, para o que nós podemos ganhar, senão que devemos olhar para o outro. Vivemos em tempos difíceis e lembra a palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando ele diz que nos últimos tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmo. Tem algum problema, pastor, em amar-se a si mesmo? Não. Na medida certa, devemos amar a nós mesmos. Porém, quando o texto diz haverá homens amantes de si mesmo, está falando do narcisismo, do hedonismo, ou seja, aquela pessoa que tem tudo centrado em si mesmo. Tudo que faz é pensando em si mesmo, no seu nariz, no seu umbigo. Quer ganhar vantagem em tudo, como se todo o universo girasse em torno dessa pessoa. Nunca visa o outro, nunca vê o outro, nunca se importa com o outro. É sobre isto que a Bíblia está falando. Ninguém busque o proveito próprio, mas o que é de outrem. Interessante e me faz lembrar da parábola do bom samaritano, que você conhece, quando diz que um certo sacerdote e um levita, eles passaram por aquela estrada onde estava aquele homem caído, havia sido vítima exatamente dos salteadores, que além de roubar o deixaram meio morto, caído à beira da estrada. E o sacerdote e o levita, homens com a responsabilidade de servir a Deus, de prestar culto a Deus, de servir nas coisas de Deus, simplesmente estavam tão ocupados, olhando para si mesmos, olhando para seus trabalhos, que olhando não tiveram um olhar de misericórdia para aquele homem, simplesmente passaram de largo. E devemos ter cuidado para que as nossas ocupações, os nossos trabalhos, responsabilidades, não nos tire a oportunidade de ver os outros, de ver aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão precisando de nós, da nossa ajuda, e que nenhuma atividade é tão importante aos olhos de Deus quanto que nós tenhamos o olhar para ajudar os outros, para levantar o caído, para sarar, curar as feridas daquele que está à beira da estrada. Pois bem, o texto diz que o samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Um outro dia eu estava lendo um escrito que dizia: a misericórdia começa pelos olhos. A maneira que nós vemos. Estamos dispostos a deixar a nossa trajetória, incumbência, queridos, para, na verdade, ajudar o outro, não cuidando só do que é próprio para nós, não é verdade? Mas cuidando do que é do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Será que estamos dispostos a abrir mão do que é próprio para nós, para que possamos edificar o outro, fortalecer o outro, cuidar do outro, exercer misericórdia?
Porque quando nós abrimos mão, queridos, do que é próprio para cuidar do bem do outro, nós estamos dizendo que próximo nós somos. E o centro desta parábola, Jesus responde para este doutor da lei, esse mestre da lei, não é? Que não importa quem é o nosso próximo, o mais importante é que próximo nós somos. Se estamos dispostos a abrir mão do que é próprio para ajudar o outro, para socorrer o outro. Que possamos ter essa mentalidade, meus irmãos. E saber que a lei áurea é: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Porque disto depende a lei e os profetas. O Senhor louvou a atitude do bom samaritano e não a do sacerdote e do levita. Religião sem misericórdia, ou qualquer ofício religioso sem misericórdia, está em falta para com Deus. Precisamos ter um coração como o do samaritano, que nem cuide do que é próprio seu, mas que possa cuidar do outro. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe.